Imagine um experiente veterano comandante da aviação, com uma carreira de dezenas de anos e milhares de horas de voos seguras, onde aplicou disciplinada e corretamente os seus procedimentos e checklists para transportar passageiros com segurança até o destino. Mas depois desses anos todos, ele chegou à conclusão que, por ser tão expert naquilo que faz, não precisa mais dos seus checklists. A pergunta é a seguinte: você embarcaria no voo desse comandante sabendo que ele não mais utiliza checklists? E sabendo também que ele é muito experiente, quase uma águia, que consegue antecipar praticamente qualquer problema que vai acontecer com o seu avião? Ou você preferiria embarcar no voo de uma tripulação relativamente nova, mas muito disciplinada e totalmente fiel aos seus procedimentos e checklists? Então, se você está em dúvida em qual avião que vai embarcar, ou se até mesmo já decidiu, fica com a gente, porque depois desse episódio sobre esse grande livro para empreendedores, talvez você mude de ideia. O livro Checklist foi publicado em 2011. O autor é o médico cirurgião, pesquisador da OMS e jornalista Atul Gawande. Ele sustenta a tese de que podemos obter melhores resultados e encontrar saídas mais eficazes para quase todo tipo de dificuldade usando checklists. Checklist é uma análise impressionante da complexidade que cerca a nossa vida e dos inúmeros benefícios que um procedimento tão corriqueiro pode trazer. O livro se trata de uma leitura essencial para todos aqueles que querem mais produtividade, eficiência e segurança em suas atividades. Já vamos iniciando esse episódio do Resumo Cast com a mensagem central desse livro. Olhe para esse mundo fantástico que construímos. Tudo que está à sua volta. Pense na medicina, na educação, na democracia, as grandes obras, meios de transportes, cidades. E dependendo de quando você estiver escutando esse episódio do Resumo Cast, por que não, até naves espaciais. A ideia central do livro é que hoje não existe déficit de conhecimento, que é extremamente abundante e acessível. Um dos maiores desafios na atualidade é a aplicação do conhecimento já adquirido através da minimização dos erros humanos. E para isso, ferramentas como checklists podem ajudar. Não se trata de remover a criatividade humana da equação, mas sim sistematizar e criar procedimentos para reduzir a omissão humana em apenas alguns campos mais complexos do nosso conhecimento. Esse é o grande gargalo a ser superado hoje, talvez o maior obstáculo, mas sem dúvida é o caminho para o progresso. Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil. Segundo o autor do livro, o grande desafio do século XXI é a dificuldade de gerenciar e aplicar todo o conhecimento que o Sapiens adquiriu até hoje. Não estamos, portanto, diante de um problema de falta de conhecimento. A quantidade de sabedoria é vasta. O problema é que o progresso está tropeçando mesmo na aplicação correta do que já sabemos fazer. A memória dos humanos não é adequada para gerir processos complexos, por isso que inventamos as máquinas, os computadores. Por isso, a abordagem de ocultar erros e fingir que omissões não irão acontecer quando os humanos executam processos não é a melhor estratégia. Os erros e omissões acontecem sim, mesmo entre os experts e profissionais com décadas de prática, como é o caso do cirurgião formado em Harvard e autor do livro Atul Gawande. Não devemos ficar com os corações magoados apenas por aceitar que iremos errar. Grandes acidentes aéreos do mundo com os pilotos mais veteranos e sêniores acontecem quando eles resolvem se omitir na aplicação de algum procedimento importante. E muitas vezes essa omissão aconteceu por falta de ler um determinado checklist. O autor do livro explica que na medicina, muitas vezes os profissionais desconhecem alguma doença grave. Mesmo assim, fazem tudo o que podem para salvar os pacientes. Isso é totalmente aceitável. O que não é aceitável em qualquer área humana é quando o conhecimento ou o procedimento existe e já está comprovado que vai resolver o problema e mesmo assim ele não é aplicado pelo profissional responsável. Isso é a omissão.
O erro de omissão é o pior de todos e é aquele que precisa ser isolado e combatido pelo sistema. Os demais erros associados à falta de conhecimento são erros bons, porque abrem uma porta para a construção de mais conhecimento. E checklists, assim como outros procedimentos, são ferramentas para combater omissões e maus erros. Olha esse exemplo do livro. Na década de 50, tínhamos pouca ideia de como prever ou tratar um ataque cardíaco. Não se tinha conhecimento dos perigos da alta pressão, do colesterol e do cigarro para o coração. Os médicos não tinham conhecimento suficiente para tratar um ataque cardíaco. Era dada morfina para a dor, um pouco de oxigênio e recomendado descanso. Aí, todos cruzavam os dedos e rezavam para o paciente se recuperar. Hoje, existem inúmeras maneiras efetivas de reduzir as chances de um ataque cardíaco. Tratamentos para pressão alta, medicamentos para baixar o colesterol e a inflamação, limitar o açúcar, exercícios físicos, tratamentos para parar de fumar e etc. E se por acaso alguém chegar a ter um ataque cardíaco, existe uma gama enorme de tratamentos e procedimentos que podem salvar a vida do paciente, mas por serem tão eficientes, eles são também complexos, abrindo janelas de erros onde omissões podem acontecer por falta de seguir apenas um passo. O livro traz vários exemplos de cirurgias que tiveram complicações com pacientes que receberam tratamento errado, algumas vezes pela simples omissão de apenas um passo, como por exemplo, o cirurgião não lavou as mãos no momento certo ou a enfermeira não perguntou sobre as alergias do paciente. O fato é que nós precisamos de uma estratégia diferente para lidar com erros e capitalizar em cima de todo o conhecimento humano que a ciência moderna já desvendou. Se você é um profissional experiente e já está pensando, isso nunca vai acontecer comigo, então para um pouquinho e pensa em todas as cirurgias que deram errado, todos os acidentes aeronáuticos, todas as obras mal projetadas. Qual foi o médico, piloto ou engenheiro que pensava que aquilo iria acontecer com eles? Assumir a possibilidade de falha é a verdadeira grandeza do melhor profissional do futuro, e padronizar o procedimento através de um processo ou checklist é a melhor estratégia. O que pode acontecer quando grandes ideias de negócios se encontram com a maior plataforma de e-commerce da América Latina? Os consumidores têm mais opções e recebem melhores produtos, a economia se aquece e você, empreendedor, mostra ao mundo do que é capaz. Com 10 anos de mercado, a Nuvem Shop é a quinta startup mais valiosa da região, com mais de 90 mil clientes ativos. Quer criar a sua loja online? Por que não buscar um parceiro que é expert no varejo online brasileiro? A plataforma da Nuvem Shop possibilita a criação e gestão de suas vendas de forma super simples e eficaz, com mais de 150 ferramentas e mais de 1.000 agências parceiras para apoiar a jornada do seu negócio. Mas o que eu mais gosto na Nuvem Shop é que eles entendem os desafios dos empreendedores, se preocupam com o caminho do lojista e por isso oferecem apoio, treinamentos e soluções diferenciadas. Acesse resumocast.com.br/Nuvem-Shop para ver como é fácil criar a sua loja online agora mesmo e mostre ao mundo do que você é capaz. Mas não demora muito não, pois a Nuvem Shop é parceira do Resumo Cast e criou uma super oferta com 25% de desconto na primeira mensalidade, além de 30 dias grátis se você usar o nosso link resumocast.com.br/Nuvem-Shop. Tanto em finanças quanto na aviação, na indústria da alimentação ou medicina, a complexidade de certos cenários demanda cuidado e precisão. Nesses ambientes intensos, as estatísticas demonstram que a utilização de checklists faz toda a diferença. É fácil entender a importância de checklists em um restaurante de fast food, por exemplo, onde as próprias receitas já são checklists. Mas sabia que o livro traz um case de um sofisticado restaurante gourmet em Boston, onde os cozinheiros e chefes são verdadeiros artistas e mesmo assim não abrem mão dos checklists para se assegurar da perfeição em cada prato? Ao receber os pedidos, os garçons anotam todas as demandas, solicitações dos clientes e criam um pequeno checklist.
No ponto, mal passado, sem vegetais, com molho de mostarda, sem glúten ou lactose, enfim, cada detalhe do pedido é conferido através da releitura do checklist depois que o prato fica pronto e está prestes a ser levado ao cliente. Esse check muitas vezes é feito pelo próprio dono do restaurante e garante que a qualidade está sempre no mais elevado padrão. O procedimento de leitura do checklist é obrigatório e acontece sempre antes de levar o prato à mesa do cliente. Isso ajuda a desacelerar a equipe da cozinha e redobrar os cuidados para não terem que refazer o prato antes mesmo de sair da cozinha. Esse simples processo já rendeu diversos prêmios e posições de destaque em rankings. Agora, já pensou em criar um checklist e executar disciplinadamente sempre antes de publicar algum post ou conteúdo nas redes? Se as suas postagens têm elementos críticos, vale muito a pena identificá-los e criar um checklist. Tenta imaginar o impacto na qualidade das publicações depois de 1 ano de consistência. Se você não nos acompanha aqui no Resumo Cast há algum tempo, talvez não saiba que eu, Gustavo Carriconde, fui piloto profissional de várias linhas aéreas e tive uma carreira de 20 anos na aviação profissional, que iniciou na Varig, passando pela Ryanair, que é uma low cost na Europa, e finalizando na empresa Emirates, de Dubai. E checklists fizeram parte de toda essa trajetória. Então por que não te contar agora uma história de aviador? E essa história se passa em 1935, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, quando a US Army Corps abriu uma licitação onde as empresas concorrentes eram a Lockheed Martin, a Douglas e uma novata que estava tentando entrar no mercado chamada Boeing. O modelo de quadrimotor 299 que a Boeing projetou era imbatível em termos de autonomia e velocidade e tinha tudo para vencer a licitação. Isso se não tivesse ocorrido um acidente fatal logo após a decolagem de um dos protótipos de testes do 299. As investigações revelaram que a aeronave acidentada não apresentava nenhuma falha técnica ou de material. Mas como era possível uma aeronave em perfeitas condições de voo cair logo após sair do chão? Porque os mais experientes pilotos de testes que tripulavam aquela aeronave não conseguiram fazer nada para se salvar? O motivo do acidente foi a omissão de um passo no procedimento pré-voo, que era remover a trava das superfícies de controle. Essa trava era removida manualmente e servia para impedir que as placas que controlam o avião no ar se movimentassem com o vento enquanto a aeronave estivesse estacionada no solo. A tripulação executou diversos outros procedimentos muito mais complexos, mas ninguém lembrou de remover as travas das superfícies de comando. A omissão desse único passo que impossibilitou o controle em voo foi a causa raiz do acidente. Logo após, a Boeing perdeu a licitação e quase foi à falência. Até que um grupo de pilotos da Boeing, convictos de que a aeronave era diferenciada, criou uma lista de itens que deveriam ser checados em diferentes etapas do voo do modelo 299. E o primeiro momento de checagem dessa lista era o pré-voo, e um dos itens críticos da lista era a remoção das travas das superfícies de comando antes da decolagem. O checklist acabara de ser inventado e implementado pela primeira vez na história da aviação mundial. O modelo 299 foi extensivamente testado, acumulando 1,8 milhões de milhas voadas sem nenhum acidente. Então a Army Air Corps comprou o projeto e rebatizou o 299 de B-17, vulgo a Fortaleza Voadora. Foram encomendados 13 mil bombardeiros que tiveram um papel crucial na vitória aliada da Segunda Guerra Mundial. Naquele momento histórico da aviação, os projetos ficaram exponencialmente mais complexos. Pela primeira vez na história, aviões pilotados por apenas um piloto agora tinham sistemas hidráulicos, elétricos, pneumáticos, sistema de oxigênio, navegação, sistema de rádios e armamentos. E era necessário 10 tripulantes para uma única aeronave.
Dentre eles, piloto, copiloto, navegador, operador de rádio, engenheiro de voo e operadores dos armamentos. Assim como naquela época, hoje vivemos uma era onde o conhecimento humano aumentou. É possível desbravar novas fronteiras. Os humanos ficaram mais especializados, mas continua havendo um importante gargalo para o sucesso: o inimigo oculto, o erro humano da omissão. E o checklist chegou para nos ajudar a evitar as omissões que, na maioria das vezes, não são intencionais. Na aviação, na medicina e em qualquer outro empreendimento. Checklists não podem ser confundidos com meras listas de tarefas. São ferramentas extremamente poderosas quando contêm todos os elementos necessários. Vamos a eles. 1. Os itens de um checklist devem conter os elementos vitais, tudo aquilo que pode provocar uma catástrofe ou sérios problemas se for omitido. Por exemplo, lembrar de perguntar sobre alergias antes de ministrar um medicamento aos pacientes. 2. A leitura do checklist não deve levar mais de 1 minuto para não gerar distrações e omissões de itens. Se um checklist estiver muito longo, ele deve ser quebrado em mais checklists para reduzir o risco de pular itens críticos. 3. Deve estar claro para o operador do checklist se ele deve ser lido e executado ou executado e depois lido. O autor do livro conta que, ao tentar implementar um checklist de procedimento cirúrgico, ele acabou confundindo a sua enfermeira, que não tinha certeza de quando deveria executar as ações e qual era o momento que deveria parar e ler o checklist. 4. Um checklist importante deve ter um dono, alguém responsável por monitorar a disciplina da sua aplicação e mantê-lo sempre atualizado e revisado de acordo com as atualizações e melhorias que precisam ser implementadas nele. 5. Todo checklist deve ter um ponto de início muito claro e bem definido. Antes da decolagem, por exemplo, é um dos pontos quando os pilotos executam o checklist. Após o prato ficar pronto é quando o chefe de cozinha verifica se não está faltando nada. Um checklist sem esses 5 elementos acima deve ser aperfeiçoado. Se você não enxerga nenhuma forma de implementar checklists no seu empreendimento, emprego ou vida pessoal, talvez seja uma oportunidade de observar o seu mundo e tentar rearquitetar uma parte dele para que seja possível encaixar um checklist ali. Parece esquisito essa lógica, mas pensa bem. Ambientes caóticos onde nada é priorizado acabam produzindo resultados inconsistentes ao longo do tempo. Abrir um parêntese na sua vida e escrever um checklist vai te forçar a isolar itens realmente importantes e prioritários. Imagina escrever um checklist pessoal para quando você acordar amanhã. Já pensou como seria? Quais os itens cruciais que você poderia executar e que iriam aumentar as chances de você ter um ótimo dia? Quer um exemplo? Tomar um copo d'água, fazer 10 apoios, ler 5 páginas de um livro, escrever o que eu lembro do meu sonho durante a noite. Percebeu que coisas como escovar os dentes e tomar café não estão no checklist? É porque normalmente você não vai esquecer essas coisas, então não é recomendável incluir. Reserve para o checklist somente os itens vitais e prioritários. Percebeu também que isso é muito parecido com o milagre da manhã? É isso mesmo, um checklist pode te dar um norte e te motivar ao acordar. É como se você delegasse ao checklist a responsabilidade de lembrar o que é essencial. Então imagina só o que pode acontecer se você praticar com consistência durante 1 ano tudo aquilo que é essencial para você. O resultado pode até parecer um milagre, mas você vai saber que veio da consolidação de hábitos poderosos e transformadores. Então, o que você está esperando para escolher os hábitos que podem mudar a sua vida e escrever eles em um checklist? E se ainda quiser ir mais além, aproveita e já faz o mesmo no seu emprego ou no seu negócio. De acordo com o autor, existem 3 tipos principais de omissões que provocam a não aplicação correta dos checklists e qualquer outro procedimento.
A primeira é falta de atenção. Quando estamos diante de tarefas que são pouco interessantes ou rotineiras, temos a dificuldade de foco e concentração. Isso também acontece quando estamos sob o impacto de emoções como medo, ansiedade e até estresse. A segunda é falta de memória. Quando a tarefa requer diversos passos, pode ter certeza que, estatisticamente, alguns deles serão omitidos. Por isso que os checklists devem ser sempre lidos ou associados a métodos mnemônicos. E a terceira é deliberadamente pular partes do checklist ou processo que parecem sem importância. Se um checklist foi bem pensado e escrito, ele deve ser performado na íntegra. Não existe personalização do checklist. Checklists foram feitos para serem únicos, uniformes e padronizados. Por outro lado, checklists não são estáticos e nem escritos em pedras. Se forem ineficientes, precisam ser modificados. Caso o checklist apresente defeitos de design no seu conteúdo, isso deve ser levado ao responsável pelo documento. Então, recapitulando, para um checklist funcionar, não existe a possibilidade de cada indivíduo personalizar esse checklist, sendo a única opção apresentar os gargalos e defeitos para quem criou o checklist e mudar o checklist. E se você é o responsável por checklists na sua empresa ou empreendimento, fique até o final, pois o desafio do episódio de hoje vai te ajudar a escrever checklists de qualidade de acordo com as melhores boas práticas. E o livro ainda traz um ótimo exemplo sobre o poder dos checklists. Em um hospital, nos Estados Unidos, as enfermeiras não sabiam como apontar os erros que os médicos cometiam. Isso por causa de uma cultura rígida e hierárquica. Mas a partir do momento que a direção do hospital implementou checklists, isso empoderou as enfermeiras e elas passaram a frequentar o looping de accountability da qualidade dos serviços prestados pelo hospital. Agora, em caso de omissões do cirurgião, era obrigatório para a enfermeira apontar o esquecimento dele ao lavar a mão ou quando ele não realizava o briefing obrigatório com a equipe antes do início da cirurgia. Se você não sabe o que é accountability, vai lá no episódio 67 da terceira temporada sobre o livro O Princípio de Oz. No mundo complexo em que vivemos, os procedimentos não podem ser responsabilidade somente de um grande líder herói. A tentação é sempre esperar o salvador da pátria e detentor do conhecimento chegar para resolver qualquer assunto. Pois é, mas hoje não funciona mais assim porque os problemas são complexos demais. Antigamente, as construções de grandes prédios eram executadas por mestres de obras que dominavam todos os conhecimentos. Hoje em dia, um único projeto envolve dezenas de profissionais especializados nas partes elétricas, fundações, estruturas, hidráulica e acabamentos. Os executivos nunca eram contestados por serem mestres na administração de negócios. Na medicina, os cirurgiões sempre estavam com a razão. Até o momento em que a direção do hospital criou checklists que poderiam ser executados e conferidos em conjunto com as enfermeiras. E a partir daí, deixou de ser um desrespeito apontar omissões de itens para os cirurgiões. O poder do checklist começa a surtir efeito não só pelo fato de ele existir. A partir do momento que alguém responsável resolveu mapear os passos importantes e escrever em um papel, a transparência fez com que o conhecimento saísse da mente do expert e fosse disponibilizado para toda a equipe. Quando a pressão e a complexidade aumenta, é preciso reconhecer que as ações e competências de diversas pessoas é o que vai determinar o sucesso ou o fracasso. E os checklists ajudam a mapear os itens críticos e deixá-los visível a toda a equipe. Para quem é esse livro? Eu recomendo esse livro para quem está envolvido com otimização de processos em qualquer área humana, seja na aeronáutica, quanto o próprio caso do autor do livro, que é médico, cirurgião e consultor da ONU, e principalmente para empreendedores e intraempreendedores que estão à frente de projetos e precisam sistematizar tarefas, automatizar procedimentos, padronizar a sua equipe, remover-se do negócio ou do projeto, por que não,
Algumas vezes o próprio gestor, fundador do negócio, ele acaba funcionando como um gargalo para o negócio, pois ele centraliza nele informações vitais. E a única forma de ter um negócio ou um projeto escalável é conseguir delegar com qualidade. Para isso, os processos operacionais padronizados, e o checklist é um deles, pode ajudar a deixar o projeto como um todo mais rentável, mais atrativo para possíveis investidores, mais escalável e o melhor de tudo, o gestor ou o líder vai poder tirar férias e quando retornar o negócio ainda vai estar lá funcionando tão bem quanto ou melhor do que quando ele saiu. O que marcou ou mudou na sua forma de pensar ou agir? Bom, como eu vim da aviação e a minha referência eram checklists criados por empresas como Boeing, Airbus e os próprios departamentos de operações de voos das companhias aéreas, meu padrão para checklist ele sempre foi muito alto e eu tinha a impressão de que checklists só eram necessários, só poderiam ser aplicados para operar aeronaves com um valor de 300 milhões de dólares com centenas de passageiros a bordo. Mas através das histórias do livro, fui cada vez mais me dando conta que, assim, em ramos como medicina, até mesmo para publicar esse podcast, os checklists funcionam como uma forma barata de controle de qualidade, aumento do valor produzido e possibilidade de escala. Aqui no Resumo Cast nós já temos quase 400 episódios publicados. E a maior parte deles envolveu checklists não somente executados por mim, mas por toda a nossa equipe aqui no Resumo Cast. Eu te desafio, peça explicações sobre checklists para qualquer membro da nossa equipe. Eu tenho certeza que você vai receber uma aula a respeito do assunto. E agora a frase desse livro que eu escolhi para colocar em uma camisa, ela é muito forte. Aspas. A especialização e a super especialização por si sós não garante que um profissional será capaz de aplicar o seu conhecimento em todas as situações. Desafio para o ouvinte. E agora vamos para um dos momentos mais esperados pelos ouvintes do Resumo Cast, o desafio prático para você que nos acompanhou até aqui. Mas antes eu quero deixar um grande agradecimento aos nossos Tribers conselheiros que resolveram deixar o seu nome, o seu legado aqui nesse episódio. Esses grandes empreendedores nos ajudam a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. São eles: Valéria Menegaso, Marcílio Guedes Drummond, Igor Conrado, Francisco Felinto da Silva Júnior, Cláudia Inaba, Regiane Salateu, Carlos Eduardo Tamborino, Simone Pous, Túlio Severo Júnior, Fernando Oliveira, Francisco Debierne, Guilherme Beco, Fábio Luiz Bonato, Ronaldo Miguel, André Moreira Martins Arruda, Luiz Alberjante, Henrique Sanábio Vilela, Alcina Salles Giroto, Pedro Muschitz, Gustavo José de Luna Campos e Alexandre Nepomuceno de Almeida. Quer se tornar um deles? Visite resumocast.com.br/apoia-se. Nós temos lá diversos pacotes de apoio, onde você vai ganhar acesso a recompensas exclusivas, como um conteúdo extra em vídeo que preparamos sobre o episódio desse livro. E o conteúdo desse livro aqui, checklist, é apresentado por mim e ele está fantástico. Você vai ganhar também acesso aos encontros do Clube do Livro e também a oportunidade de eternizar o seu nome em um dos nossos episódios aqui no Resumo Cast. Vai lá então, resumocast.com.br/apoia-se para saber mais. E agora vamos ao desafio prático. A minha intenção é te dar agora os conhecimentos necessários para você criar o seu primeiro checklist ou remodelar algum checklist que você já tem, segundo as melhores boas práticas e mais altos padrões. Então vamos lá. Como decidir qual será o checklist a ser criado? Existem 4 estratégias principais. A primeira é o método do maior problema.
Pense no maior problema que você tem na sua vida pessoal ou no seu negócio e entenda se é possível criar um checklist para esse problema. Segunda estratégia é documentar os procedimentos em comum para diversos departamentos de uma empresa ou diversas áreas da sua vida. Olha só esse exemplo de checklist que pode funcionar em diversas situações para sua vida pessoal. Pense num semáforo. Um semáforo é um checklist. Tem o vermelho, o amarelo e o verde. Utilize esse checklist de 3 itens sempre que você identificar traços de ansiedade, medo e descontrole. Vai lá, tenta aí. Vermelho, pare. Amarelo, respire fundo quantas vezes for necessário para se acalmar. E verde, prossiga. A terceira estratégia é criar um procedimento fácil de ser aplicado. Pense em algo com poucos passos que você pode escrever em menos de 5 minutos. E a quarta e última estratégia, e a mais usada, crie um checklist para o próximo problema que você tiver. Se você perdeu uma venda porque não sabia o que dizer nos primeiros minutos da sua conversa com o cliente, escreva um checklist com passos simples que você possa visualizar assim que o cliente entrar em contato. Agora vamos lá para o desafio. Agora que você escolheu qual é o checklist que vai escrever, responda as seguintes perguntas para certificar-se que está escrevendo um checklist de qualidade. Número 1. Os itens do checklist são elementos vitais? Ele contém os passos críticos que podem provocar uma catástrofe ou criar um problema sério se forem omitidos? Número 2. O seu checklist leva mais de 1 minuto para ler? Caso positivo, tente quebrar esse checklist em mais de um checklist. Pergunta número 3. Está claro para quem vai executar o checklist se o checklist deve ser primeiro lido e executado? No estilo, leia um item e faça ele, depois leia o próximo. Ou a segunda opção é executar tudo e depois ler para certificar-se que não esqueceu de nada. Quarta pergunta é: esse checklist tem um dono? Ou seja, algum responsável por monitorar a aplicação e aderência a ele? E esse dono também será responsável por implementar os aperfeiçoamentos ao checklist. E a quinta pergunta sobre o checklist que você vai criar: qual é o ponto de início dele? Está claro qual é o evento ou ponto específico no tempo em que o checklist deve ser acionado? Então vai lá, escute esse episódio quantas vezes você achar necessário para aos poucos mudar a sua vida, checklist após checklist. Eu vou te deixar a última dica de hoje. É um mini e-book gratuito que você pode baixar sobre como escrever procedimentos operacionais padronizados. Ele foi preparado pela consultoria Autoflight, que é do Resumo Cast. Você pode baixar em resumocast.com.br/guia prático POPs. O link tá na descrição desse episódio. Eu espero que você tenha uma ótima semana e eu te vejo na semana que vem com mais um grande livro para empreendedores. A melhor forma de aprender é ensinando. Compartilhe estas ideias com alguém e nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros.